Saudações, internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando sobre ou dando seguimento exatamente à nossa leitura de cada dia, que é um quadro onde interagimos com alguma parte do Novo Testamento em grego, exatamente com o objetivo de estimular pessoas que estão estudando grego, né, aí nos seus primeiros momentos, ou pessoas que queiram estudar o grego, que possam também de alguma forma, como algumas pessoas já mandaram mensagem para mim, né, dizendo que eu tinha ajudado a alguma questão, né, ali, mostrando algumas palavras. Então, agradecendo e falando o quanto a gente tinha ajudado, o canal tinha ajudado essas pessoas. Então, isso é gratificante e assim eu tô aqui com esse quadro exatamente para levar essas pessoas e também a minha pessoa também interagindo ali direto com o texto grego e tal. Em algum momento eu posso falar de um versículo, eu posso falar de 6, eu posso falar de uma quantidade maior, como eu já fiz, mas em outros momentos posso falar apenas de um versículo. Esse é o objetivo, exatamente, de falar, estar em contato direto com o grego, e as pessoas que estão no início, quem já está estudando, quem quer estudar, possa começar a entrar em contato com algumas palavras e assim aumentar o seu vocabulário ali também, e entrar aí nessa batalha conosco aí no estudo do grego do Novo Testamento, tá? Hoje estaremos interagindo em Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago é uma carta que está entre aquelas que chamamos no Novo Testamento de cartas católicas, do grego katholikos, né? Do grego katholikos, exatamente a ideia de gerais, são cartas gerais. As cartas gerais, elas recebem esse nome basicamente porque elas não são direcionadas a comunidades ou indivíduos, né? Elas são enviadas a um público um pouco mais geral do que aquilo normalmente que Paulo faz, né? Então nós temos essas cartas aqui chamadas de cartas gerais. Hoje estaremos interagindo diretamente com Tiago, e Tiago, ele exatamente nesse texto do capítulo 1, ele traz aquele padrão de cartas do mundo antigo, do mundo greco-romano, em que as cartas têm alguém que escreveu a carta, né, o autor da carta ali, e tem o seu destinatário. Isso é identificado ali logo no início, e pode haver uma saudação, né. As cartas judaico-cristãs, alguns dizem que as cartas judaico-cristãs, elas têm na verdade, as cartas mais judaicas, né, que exceto no Novo Testamento, que a gente está falando diretamente dele agora. As cartas judaicas, elas têm um padrão, né, que exatamente acrescenta o autor, o destinatário e também uma saudação, né. Essa saudação pode ser salvo de algum desejo, uma questão nesse sentido, né. Então, a carta de Tiago, ela traz exatamente esse padrão das cartas antigas, né, e aqui demonstra claramente que Tiago está escrevendo uma carta. Aqui nós temos exatamente o texto grego em nossa frente. Pintei o texto grego de algumas cores, pelo menos aqui umas 4 cores, né? Exatamente para você entender melhor a ideia aqui. Quando você pega o texto grego aqui no começo, você tem exatamente aqui, ó, essa palavra aqui, Iacobos, né? Deixa eu mudar aqui para ficar uma cor diferente que talvez não tenha trabalhado aqui. Deixa eu ver o que. Deixar essa cor aqui, ver se dá certo. Então, quando você pega essa palavra aqui, ó, Iacobos, exatamente a palavra Iacobos, que é a palavra que é traduzida para exatamente Tiago, que em inglês seria James, né? Aí nós temos Iacobos em grego, exatamente Iacobos. Na frente aqui, logo a seguir, né, tirar aqui, logo a seguir você tem uma expressão toda em vermelho. Essa expressão, você ler, por exemplo, vou ler junto com Iacobos, então você tem Iacobos, Iacobos teu, kai Kyriou Jesus Christou. Exatamente aqui você tem a sequência de leitura como em português, claro, né? Então você tem diretamente nesse texto Tiago, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? E do Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos aqui essa tradução, talvez você não tenha visto ainda assim com muita frequência. Então talvez você olhe na sua Bíblia e está faltando um elemento. O elemento que está faltando é exatamente essa palavra aqui, ó, a palavra doulos, a palavra doulos, que pode ser traduzida aqui como servo. Então, o Tiago, ele vai se autodeclarar como um servo de Deus. Então, essa palavra na tradução, ela vai aparecer colada aqui juntamente com Tiago, porque se você olhar o finalzinho dessas palavras aqui, ó, elas estão aqui servindo ao mesmo caso, né? Estão todas no nominativo, logo elas podem ficar juntas, né? Essa é a ideia aqui. Exatamente aqui nós temos o nominativo, que o nominativo pode ser o sujeito da frase, pode ser o predicativo do sujeito, enfim, né? Ele pode ter algumas funções, mas basicamente isso aqui. Quando você olha essas duas palavras, elas têm mais ou menos o final idêntico aqui, o final dela é exatamente idêntico aqui. Aí beleza, então qual seria a tradução nesse sentido? A tradução nesse sentido é basicamente a ideia de Tiago, né? Então você vai pegar aqui a tradução, fazer Tiago, servo
Aí quem é servo de alguém. Aí que você vai para a parte vermelha. Porque aqui, enquanto essas duas palavras aqui, elas estão num caso chamado nominativo, ou seja, elas sintaticamente, elas estão trabalhando numa mesma estrutura, né? Elas são colegas, né? São amigas. A parte em vermelho está dentro de outra estrutura que nós chamamos em grego de uma estrutura aqui de genitivo, né? Genitivo é que você tem aquela tradução em português, que alguma coisa é de Maria, que a rua é de fulano, né? A rua de Paulo, a rua do Pedro, enfim, a sogra de Pedro. Então essas palavras aí, geralmente elas estão num caso que a gente chama de genitivo, que indica essa relação, né? Então existe uma espécie de relação aqui. Eu sou servo, mas sou servo de alguém. Então essa servidão aí está relacionada exatamente aí. Então ele é servo de Deus, né? E do Senhor Jesus Cristo, né? Exatamente, ele é servo de Deus aqui. Isso aqui é da palavra grega theos, que você encontra no léxico como theos e não como teu, né? Que você encontra aí theos. Aqui está como teu, exatamente, ela adquiriu outra forma aqui. Aí você tem aqui uma ligação, né? Uma conjunção, a conjunção kai, que pode ser traduzida aqui por i. Então ele é servo, nesse caso, de Deus e também, né? Ou então, e também, ou, né? Uma forma mais enfática, mas aqui serve de Deus e do quem? Ó, se você olhar aqui, se você olhar o final dessas palavras aqui, são idênticos, o final é idêntico aqui, ó. O final é idêntico. Então significa que essas palavras aqui, todas elas estão trabalhando, são colegas, não são amigas e devem andar juntas, né? Então, a semelhança dessas de verde também são colegas e devem andar juntas, essas de vermelho também são amigas e devem ficar num bloco separado. Então, depois de estabelecer que é um sujeito, o que está sendo dito sobre o sujeito, a gente vai colocar essa relação da frente vermelho, que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se o Tiago aqui, como diz a academia, né, como diz os mais conservadores pelo menos, que esse Tiago é exatamente o Tiago, irmão do Senhor, é interessante como ele aparece aqui, ele não vai dizer que ele é o irmão do Senhor, ele vai dizer que ele é um servo, né? Ele vai dizer exatamente, esse servo, eu sou servo, à medida eu sou servo de Deus e também servo de Jesus Cristo. Não diz que é irmão, mas claramente ele poderia muito bem dar carteirada aqui, né, sendo ele realmente, poderia dar carteirada aqui e dizer eu sou irmão do Senhor. Beleza, nessa parte ele pode fazer em outro lugar, tranquilo, mas aqui ele não faz isso, né? Ele não dá essa carteirada, porque exatamente o fato de ser irmão do Senhor não o qualifica para escrever essa carta, mas sim todo o seu trabalho, né, ele sendo irmão do Senhor, fez um grande trabalho em Jerusalém, por exemplo, né? Beleza, então nós temos aqui feita essa observação, ele vai dizer que ele é um servo, ele vai se autodeclarar um servo. Eu sou um servo, servo de quem? De Deus, né? Sou um servo de Deus e do Senhor. Que Senhor é esse? O Jesus Cristo aqui, Jesus Cristo. Beleza. Feito isso aqui, ele faz essa apresentação, né? Caracterizando as cartas antigas, essa apresentação, suas qualificações, algo parecido com aquilo que Paulo faz, de sou Paulo, apóstolo, né? Aqui ele se coloca como eu sou Tiago, um servo. Se ele só dissesse que era Tiago, beleza, já dá para saber que o nome dele é Tiago, mas ele faz toda a qualificação, um servo de Deus e também do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer a quem ele se destina, que nós temos essas palavras aqui de baixo, elas estão trabalhando também, elas são colegas, né? Você olha aqui, elas têm um finalzinho também, né? Também aqui dá para perceber, né? Esse jeito que as palavras estão aqui também, a estrutura também da ativa, enfim. Aqui já temos outra estrutura. Enquanto que a de vermelho está num caso que a gente chama de genitivo, essa outra de baixo ela está num caso chamado dativo, né? Então ele vai dizer agora a quem ele dirige essa carta. E ele vai dizer exatamente aqui, ó. Cadê? Opa. Ele vai dizer exatamente aqui a quem ele dirige esta carta. A quem ele dirige essa carta? Ele dirige essa carta em tas dodecas, dodeca filais, né? Exatamente isso, filais tais ente diaspora, né? Ou seja, ele está direcionando essa carta, tais dodeca, né? Dodeca filais, exatamente as 12 tribos. Onde é que encontra 12? Dodeca, né? 12 tribos. Onde é que tem tribos? Tribos, né? Então ele está direcionando essa carta, sua fala vai diretamente a esses irmãos. Então, as 12 tribos, né? As 12 tribos que estão na diáspora. Então aqui vai o local, o destinatário, as 12 tribos, né? Assim, indiretamente as 12 tribos, mas onde que elas estão?
E aí ele vai dizer onde que elas estão. Estão na diáspora, né? Ou seja, a minha carta se dirige aos irmãos que estão dispersos. E aí ele vai nessa questão, e essa frase inicialmente, né? Aqui ele dirige essa carta, ele dirige às 12 tribos que estão dispersas, ou estão na dispersão. A palavra dispersão exatamente traz a ideia de um povo, uma comunidade que está morando em terrenos diferentes dos seus, em território diferente do seu, logo ela está em diáspora, né? O crente também, os judeus que não moravam na Palestina, por exemplo, estariam em diáspora, né? Estariam em outros lugares que não necessariamente aquela região. Os crentes em geral, por exemplo, também estariam hoje, nessa época assim, mais geral, né, da carta, como é a carta mais geral, estariam também em diáspora, uma vez que não são desse mundo, tá? Então, inicialmente, essa carta pode se referir ali aos judeus que não estavam na região da Palestina, poderia ter alguns significados ali mais locais, e em forma geral, pode ser aplicado também, ou pode ser inclusive traduzido como uma referência a esses irmãos que estão dispersos pelo mundo, né? Também pode ser aplicado nesse sentido, que não foge muito do apoio acadêmico, né, em algumas questões. Então, basicamente é isso. E aqui no final ele faz aquela saudação, essa palavra aqui, hairei, né? Exatamente o infinitivo aqui, que é a ideia de uma saudação. Ele faz uma saudação, né? Exatamente a ideia de felicidade, enfim, né? Essa ideia de alegria, né? Então ele faz uma saudação. Saudação aqui, exatamente com essa com hairo, né? Com esse verbo aqui, com essa estrutura. Ele faz aqui exatamente essa saudação, cumprindo assim o modelo de cartas antigas, em que judaicas, por exemplo, que você tem um destinatário, você tem o autor, o destinatário e também uma saudação neste padrão, né? No Novo Testamento você tem cartas também você tem livros que dizem, em vez de dizer paz e graça e paz ou coisa do tipo, diz saúde, né? Também uma espécie de saudação, né, nesse sentido, né? É um sentido mais espiritualizado, como se diz. Basicamente isso, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa aí, quiser que eu comente mais algum texto, quiser que eu comente mais outro texto da escritura, também quiser deixar aí nos comentários aí algum texto específico que você queira que eu comente, faça algum comentário, ou leia pelo menos, né? Deixa aí que a gente vai tentar, de alguma forma, atender a solicitação. Basicamente isso aí. Obrigado, valeu aí, fui.